Então vamos dar início à leitura. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus sabe que Deus tem diversas formas de agir usando seus servos e que não cabe a ele fazer juízo precipitado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem no seu coração essas três passagens bíblicas. João capítulo 7, versículo 24, que está escrito: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julguei segundo a aparência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem esse discernimento, ela não julga conforme a aparência. Como assim? Deixa eu citar aqui um exemplo. Você vem num culto desse, você está buscando a Deus, participando do louvor, da pregação, e do nada num culto desse, você acaba participando, presenciando o pastor Elton tendo uma atitude rígida com alguém. Aí você se escandaliza: nossa, o pastor está na carne, nossa, o pastor não ama, não tem nada a ver. Por que será que o pastor teve aquela atitude rígida naquele culto? Deixa eu citar aqui um exemplo verdadeiro. Um dia eu estava pastoreando em uma igreja, uma das igrejas que eu já passei, e eu tive que descer do altar para colocar uma pessoa para fora do culto. Já imaginou o visitante daquele culto? Estou escandalizado. A igreja não tem que abrir a porta para recepcionar as pessoas? Sim, a igreja está com as portas abertas para receber qualquer tipo de pessoa. Mas por que eu tomei essa atitude? Eu estava na carne? Eu estava revoltado? Eu estava chateado? Eu estava nervoso? Não, porque o culto é lugar de ordem e decência. O culto, ele é tão sagrado que a própria Constituição brasileira assegura na lei. Então o que acontece? Entrou um cara que não entrou para buscar Deus, porque todo mundo é bem-vindo para buscar Deus. Só que esse cara, ele ficava olhando para as mulheres e se rebolando, fazendo gestos para as mulheres. Já imaginou? Sua esposa sai de casa para ir na igreja, sua filha sai de casa para ir na igreja, e um marmanjo que não quer Deus, que não quer buscar Deus, porque acha que igreja todo mundo é bobo, aí entra ali, começa a faltar com respeito. E qual vai ser a atitude do pastor? É tomar uma atitude rígida. E qual é a atitude rígida? Ou o cara fica quieto ou sai. O cara não ficou quieto, teve que sair. Mas quantas pessoas, já imaginou, pega um trecho de um vídeo desse e joga numa rede social? Pastor da Igreja da Graça expulsa membro. Em primeiro lugar, não é membro, porque o membro, ele se sujeita à regra do local. Quem é membro, respeita a voz do pastor. Aí já imaginou um vídeo desse na rede social? Nossa, pastor expulsa membro. Não, pastor não expulsou membro. Pastor colocou ordem no culto. O culto tem que ser feito com ordem e decência. É assim que funciona. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não julga conforme a aparência. Eu lembro, teve uma das igrejas que eu passei também, e tinha um cara que ele entrava na igreja e começava a mexer com as auxiliares. E já tinham conversado com ele e ele não parava. Chegou informação até mim. Ele entrava na igreja, tinha auxiliares moças, e ele começava a se insinuar, começava a faltar com respeito. Já imaginou você ter uma filha? Sua filha vai para a igreja fazer a obra de Deus, e um marmanjo ficar se insinuando para ela? E o pastor vai fazer o quê? Orar? Se já tinham conversado com ele diversas vezes e ele não tinha parado, o pastor tinha que conversar com ele em uma linguagem que ele entendesse o recado. O pastor estava bravo? O pastor estava na carne? O pastor estava revoltado? Não. O pastor foi até ele de uma forma educada e educadamente, gentilmente, colocou a mão ungida no peito dele. De uma forma talvez chegando aos 150 quilos.
E aí o pastor falou para ele: se tu quer entrar aqui para buscar Deus, tu é bem-vindo. Se tu está aqui para faltar com respeito com as mulheres, tu está no lugar errado. Eu sou pastor, não sou bobo. Nunca mais veio na igreja mexer com as auxiliares. Agora, já imaginou numa situação dessa, ter um ângulo de uma câmera que pega o pastor pegando a mão ungida e falando uma linguagem que o cara entenda? Vai isso para a rede social: pastor espanca membro. Em primeiro lugar, não é membro. Em segundo lugar, pastor não espancou. O pastor só falou em uma linguagem que ele entendesse, porque a linguagem comum, por gentileza, por favor, respeito, ele não estava entendendo. Então, irmãos, quando você vê as coisas na rede social, não seja precipitado, não seja bobinho para se escandalizar, não, irmãos. Está vendo? Isso é um absurdo. Tu sabe o histórico? Tu sabe o que está por trás daquilo? Tu sabe quantas tentativas o pastor já expressou? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não julga conforme a aparência. Então, se ela vai no culto, e no culto vê o pastor tomando uma atitude rígida, seja lá o que for, ela entra tranquila em paz, ela sai tranquila em paz, ela não deixa de enxergar no pastor dela um homem de Deus, por causa de uma atitude rígida, que ela não tem noção do histórico que já tem para que o pastor tome aquela atitude rígida, áspera. Provérbios capítulo 20, versículo 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feitos votos então inquirir. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, assim também como laço é para o homem dizer precipitadamente é pecado, é errado. Essa atitude do pastor é errada. Não se precipite, calma. Você não sabe o histórico. Eu lembro uma das igrejas que eu passei, tinha um rapaz que ele entrava, ele usava o banheiro, depois ele pegava as fezes com a mão, esfregava nas paredes do banheiro, no vaso sanitário. Quando a pessoa entrava dentro do banheiro, estava aquele: pastor, nós não conseguimos resolver. Tá bom, pode deixar que eu vou resolver. Eu montei campana dentro da igreja, fiquei escondido. Tirei horas do meu tempo, falei, hoje eu pego ele. O cara entrou dentro do banheiro, quando ele saiu, quando eu entrei dentro do banheiro, veio a situação. Quando ele me vê, ele corre e eu saio correndo atrás dele na rua. Deixa eu evangelizar essa alma. Quando eu alcancei ele, encostei ele no canto de parede, peguei na tanga da barriga, com muito amor e carinho, cheio da unção, quase falando em línguas. Vamos voltar lá. Não vou voltar. Falei, você vai, porque quem está aqui contigo não é um moleque. Aí ele resolveu voltar. Quando ele voltou, fez toda a limpeza, higienização, e eu lá igual um pitbull. Quando ele fez toda a limpeza e higienização do banheiro, que eu entrei dentro do banheiro, aquele cheiro agradável. Quando terminou, falei, senta aí, peguei a Bíblia, preguei para ele, falei que ele era bem-vindo na igreja, desde que fosse para buscar Deus. Interessante, nunca mais ele pisou o pé para sujar banheiro. Agora, já imaginou? Uma câmera de filmagem mostra o pastor correndo atrás do membro na rua. Pastor encosta membro na parede e pega na tanga da barriga, né? O que tinha de crente que ia falar que pastor carnal, esse cara não ama. Estou decepcionado com o pastor Elton. Pensei que pastor Elton era de Deus. Irmãos, eu nunca deixei de ser de Deus por causa disso. Nunca me pesou na consciência. Se o tempo voltasse atrás, eu só apertaria com um pouco mais de força. Porque na época minha mão era menor, hoje ela é maior. Irmãos, laço é precipitado dizer que algo é errado. Essa atitude é errada. Tu vai num culto, assiste um culto, depois vai embora, tu não sabe o contexto, tu não sabe o que acontece.
desculpa a expressão, qual patamar espiritual você se encontra para julgar uma atitude que aparentemente é áspera? Por isso, irmãos, o que os líderes espirituais fazem, o que as pessoas de Deus fazem e deixam de fazer, não me interessa, irmão. Eu vou me concentrar naquilo que Deus quer que eu faça. Se eu ver na rede social alguém sentando a mão na cara de alguém, eu não vou me precipitar e dizer que aquela pessoa errou. Tem um histórico por trás daquilo. Pastor, mas a Bíblia não fala, se te bater numa face vira outra, se te mandar andar 1 milha, anda 2. Irmãos, nós temos que ter um cuidado para não pegar um versículo bíblico isolado e achar que a Bíblia é só aquilo dali. Nós vamos ver na mensagem de hoje comportamentos e atitudes rígidas de homens de Deus, que se fossem nossos dias e fosse para a rede social, gerariam um maior escândalo. Provérbios capítulo 26, versículo 17, está escrito: o que passando se põe em questão alheia, é como aquele que pega o cão pelas orelhas. Quando você analisa uma situação, e você julga aquela situação, você tem que ter cuidado se você não está entrando em um patamar espiritual que Deus não te chamou. E quando você se mete em questões alheias, a Bíblia fala é como pegar um cão pelas orelhas. É como pegar um cão pelas orelhas. Vai pegar um cachorro pelas orelhas, para tu ver o que vai acontecer. Ele vai te arregaçar, ele vai te morder todinho. Um dia eu vi na rede social um líder espiritual, o telefone tocando na hora do culto, e ele amaldiçoou aquele celular. Ele falou que quebrem, mas ele desceu o esculacho. Aí você vê nos comentários: ah, isso é um absurdo, cadê o amor? Ah, que não sei o que. Minha vontade é de escrever lá: parabéns, faz isso mesmo. Mas por quê, pastor? Em primeiro lugar, a partir do momento que é avisado, que é feito filmagem, precisa ter todo um critério de organização, porque para entrar em uma programação de televisão tem regras, não é chegar lá qualquer culto, qualquer barulho que vá aceitar, não, tem regras, tem normas, amparados pela lei. Então a pessoa faz toda uma preparação, o líder se prepara, se consagra, é avisado antes do culto, é avisado no meio do culto. Aí quando começa a pregação, o líder vai pregar, e a pessoa não desligava. Então o que acontece? Aquele tipo de situação não é um membro que deixou o celular ligado, não é um visitante que pelo um descuido deixou o celular ligado. O que é aquilo dali? É alguém que entra propositalmente. A pessoa entrou com aquele intuito. Então o líder que está pregando ali, ele sente, ele sabe se é um descuido, se é algo proposital. Aí ele pega, pá, lança a sentença, amaldiçoou o celular, desejou que ficasse quebrado. Se eu fosse o dono daquele celular, eu jogava fora. Aí eu vou falar: não, o líder está errado. O líder não ama. Ô irmão, será que aquela pessoa realmente está na carne? Será que não precisa fazer isso para servir de exemplo para os demais, que o culto precisa ser com ordem decente? Já imaginou? Todo culto, o pastor ter que parar para tentar organizar uma situação? Chega um momento que não vai ter mais culto, vai ser só para organizar. Então, irmãos, não seja aquele tipo de gente precipitada em julgar. Cuidado para você não trazer uma sentença de julgamento para um líder. E quando eu falo líder, eu me refiro a qualquer pessoa que é de Deus, porque toda pessoa que é de Deus é um líder espiritual. Cuidado para você não entrar naquele patamar com a sentença, falando que a pessoa errou, que a pessoa não é de Deus, e você trazer problema para você. Vamos dar sequência. Hoje em dia encontramos nas redes sociais pessoas que se dizem de Deus, trazendo juízo de valor sobre as igrejas, sem saber do real motivo de cada ocorrido. São pessoas que não conseguem nem organizar a própria vida,
e se sentem no direito de criticar as igrejas com base em fatos isolados. Para muitos, a repreensão passou a ser visto como carnalidade, e a penalidade pelo erro passou a ser visto como perseguição e falta de amor. As pessoas estão se esquecendo que o mesmo Deus que fala do céu também apresenta o inferno. Repreensão hoje, pronto, é carnalidade. Hoje um servo de Deus não pode mais repreender, porque se ele repreender e isso for para uma rede social, pronto, é uma carnalidade, é falta de amor, não ama. Então as pessoas estão invertendo as coisas, irmãos. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem esse discernimento. Vamos ver aqui algumas passagens de situações duras que servos de Deus agiram no passado. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombaram dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles meninos, e dali foi para o monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Aqui nós encontramos um relato que o profeta estava se deslocando de uma cidade para outra, e ele estava subindo, e saiu alguns jovens e começaram: sobe calvo. O profeta era meio careca. Sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. Começou a zombar da aparência do profeta. O profeta olhou, amaldiçoou aqueles jovens em nome do Senhor. Na mesma hora saíram 2 ursas e mataram 42. O profeta está na carne, o profeta errou. Irmãos, nós temos que ter cuidado. Para que zombar com a carequinha do profeta? Aqueles jovens poderiam não zombar do profeta. Já imaginou uma pessoa que sai de casa para assistir um culto com o objetivo de zombar? Com o objetivo de faltar com respeito? Isso no mundo espiritual tem um peso muito grande, irmãos. E tu está pensando que a boca do pregador é ele que tem domínio? Até determinado ponto ele tem domínio. Passou de determinado ponto, meu irmão, não é ele mais que domina ela, é o que Deus quer falar. Já imaginou, o cara sai de casa com o objetivo de atrapalhar o culto? Ou a pessoa começa a trazer sentença de julgamento sobre a vida daquela pessoa, daquele servo de Deus, daquela serva de Deus? Irmãos, isso no mundo espiritual tem um peso. Aqui nós encontramos 42 jovens despedaçados, destruídos por 2 ursas. Por quê? Porque foram zombar da careca do profeta. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 11. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a Barnabé e Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Saulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Já imaginou? Aqui, o apóstolo Paulo
ele olha para um cara que estava atrapalhando a obra de Deus, chamou o cara de filho do diabo. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Ficarás cego, amaldiçoou o cara. Agora já imaginou isso no século 21? Sendo filmado, esse discurso do pastor, do líder, do servo de Deus, chamando o membro de filho do diabo, cheio de todo engano, amaldiçoando ele, espraguejando ele que ele iria ficar cego. Já imaginou? Agora, irmãos, nós estamos falando de pessoas, se você observar que eu citei aqui, tudo pessoas equilibradas emocionalmente. Não é alguém que tem um distúrbiozinho mental, que acha que Deus está mandando falar, que acha que Deus está querendo dar recado, e é querer dar recado duro achando que é Deus. Não, isso é distúrbio mental, irmãos. A pessoa não organiza nem a vida dela, está se achando no direito de trazer recado duro de Deus para o povo. Não. Tem que conhecer o vaso, tem que conhecer o instrumento, tem que ver se o instrumento tem raiz, tem que ver se o instrumento é de Deus. Não é qualquer um agora achar que pode sair por aí repreendendo, exortando, faltando com respeito em o nome do Senhor, porque Deus mandou fazer isso, porque Deus mandou fazer aquilo. Não, irmão, isso é carne, isso é mente. Pessoas que às vezes descontroladas, que nem tomam um remédio direitinho, que deveria tomar um remédio direitinho, acha que está dando recado de Deus. Não é isso não. Aqui nós podemos observar líderes centrados, pessoas de Deus, pessoas com bagagem, com histórico. 1 Reis, capítulo de número 13, versículo número 4. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. O profeta foi até Jeroboão para dar um recado de Deus. O profeta de Deus naquela época funcionava da seguinte forma: sem profecias tinha que se cumprir a 100. Sem profecias, se uma não se cumprisse, era falso profeta. Então Deus mandou esse profeta até Jeroboão. Quando deu o recado de Deus, olha, o recado é esse, Jeroboão estendeu a mão dando comando para prender o profeta. Quando ele estendeu, a mão dele se secou. Sabe o que torna aquele profeta maior ou melhor do que nós? Nada. Ele não era maior nem melhor do que nós. Ele era mensageiro de Deus, assim como todo servo de Deus que é mensageiro de Deus. Cada um com um tipo de unção, cada um com um tipo de ministério, cada um com um tipo de responsabilidade. Então, quando você vai falar de alguém, cuidado, porque se aquela pessoa for um homem de Deus, se aquela pessoa for uma mulher de Deus, você pode se arrebentar, você pode se complicar. Então, ao invés de você falar, isso é errado, vai orar, ou isso é certo, vai orar. Irmãos, nós temos que ser um povo que tem temor de Deus. Nós temos que ser um povo que em nossos corações habita um sentimento de oração por aquilo que nós olhamos e talvez não entendemos, ou até mesmo não concordamos. Mas não entender e não concordar é algo que pertence ao nosso interior. Quando você fala, você já entrou no mundo espiritual que não lhe pertence. Eu não estou falando aqui você ter uma dúvida e você consultar uma pessoa que você vê, que conhece um pouco mais, que entende um pouco mais, você ali em forma de atendimento, você abrir o seu coração e expressar. Não estou falando isso não, não é errado fazer isso. Você está buscando conhecimento, você está buscando a verdade. Por que é que cada estudo meu, eu deixo o telefone? É uma forma de todo mundo, irmãos, que queira fazer alguma crítica, que não concorde com algo, que acha que algo é errado, passar mensagem para mim e conversar direto comigo. Já imaginou, você vem no culto, você acha que algo é errado, você vai conversar com sua família?
Você vai conversar com algum membro que você conhece, você tem um telefone do pastor, fala com o pastor. Pastor, eu acho que isso é errado. De repente o pastor vai apresentar para você uma visão que você vai falar, poxa, eu que estava errado, eu que estava entendendo errado. Mas um exemplo, vai conversar com um, vai conversar com outro, vai conversar com outro. Quantas pessoas saem das igrejas, irmãos, e quando alguém fala assim, ei, cadê você, não te vi na igreja? Não, porque tem um monte de coisa que eu não concordo. E nunca falou para o pastor o que era que ela não concordava. Então o objetivo de eu deixar o telefone, irmãos, como pastor da igreja, é justamente, não é para você ficar mandando elogios, não, é crítica. Porque se você apresenta uma crítica, eu vou ter a opção de apresentar para você a minha forma de entender. Agora, quando a pessoa começa, irmãos, julgar, tem problema, irmãos. Olha aqui, o Jeroboão estendeu a mão para o profeta, a mão dele secou, o Jeroboão entrou em desespero. Eu não deixei documentado aqui, mas Jeroboão entrou em desespero e pede para o profeta, profeta, ora a Deus por mim. Aí o profeta orou a Deus, a mão dele restituiu normalmente, ficou ok normalmente. Só que Jeroboão mesmo assim continuou na prática errada, não mudou nada, continuou fazendo o que era errado. Não trave o seu mundo espiritual, tocando com suas palavras em servos de Deus. Não estou falando um comentário isolado que a pessoa possa fazer. Você está tomando um café, você está batendo um papo com um amigo, e de repente você expressa alguma coisa, ali você está batendo um papo, se você tem a pessoa certa para conversar sobre determinados assuntos, que você até não está ali na qualidade de um fofoqueiro, você está dialogando sobre algo, e às vezes a pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e ali você acaba entendendo melhor, amadurecendo mais sua fé. Eu não quero que você também seja aquele crente bitolado, onde achar que você não pode fazer pergunta, que você não pode criticar. Não é isso não, irmãos. Mas cuidado para não entrar no território que não te pertence. Lucas capítulo 19, versículo 45 e 46. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é chamada casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Aqui é um episódio que Cristo entrou no templo e saiu quebrando tudo. Já imaginou em nossos dias um episódio desse, numa rede social? Cadê o amor? Jesus está na carne, Jesus expulsou o povo do templo. Iriam tecer centenas e milhares de críticas. Atos capítulo 12, versículo 22 e 23. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não voz de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Porque o cara não deu glória a Deus. O mundo espiritual tocou nele, ele foi comido de bichos. O que eu quero mostrar com isso, irmãos? Que o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é misericórdia, o mesmo Deus que é perdão, é o mesmo Deus que apresenta o inferno. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem esse discernimento. Ela não vai se precipitar em tecer julgamento para comportamento de ninguém. Por isso que a Bíblia fala, não julgue conforme a aparência. O que aparenta ser é uma coisa, mas o que realmente é, pode ser outra totalmente diferente. Ao analisarmos as passagens bíblicas acima, podemos observar ações rígidas que homens de Deus no passado realizaram. Atitudes estas que, se fossem nossos dias e saíssem nas redes sociais, o julgamento seria que eles estão na carne,
não amam as almas, são egoístas e etc. Sendo assim, cuidado para não trazer maldição para a sua vida, fazendo julgamento precipitado em cima de informações entregues nas redes sociais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se concentra em fazer a vontade de Deus, ela não perde tempo em propagar informações que podem estar distorcidas. Portanto, uma pessoa cheia do Espírito Santo busca discernimento e sabedoria para não julgar precipitadamente e evitar se envolver em assuntos que não são importantes para a sua vida. No próximo domingo, daremos continuação em o nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar todas as pessoas aqui presentes. Que o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça e do teu poder. Abençoe, meu Deus, poderosamente cada pessoa. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.